quando o seu pai faleceu lá atrás, que você já tinha esse direcionamento, mesmo assim, foi difícil lidar com o luto, lidar com a falta, ou foi um momento que você mais se fortaleceu? É interessante que quando você conhece a palavra, quando você conhece o Evangelho, quando você sabe quem é o seu Pai eterno e conhece a sua soberania, você encontra descanso na soberania dele. Foi tão lindo, porque minha mãe, quando soube da morte do meu pai, ela foi para o quarto, dobrou o joelho e disse: Senhor, eu não vou questionar, não vou murmurar e nem vou reclamar. Eu quero apenas agradecer pelo tempo que o Senhor me deu, teu filho. Uau. E agora eu quero que o Senhor me dê força para essa despedida tão difícil. Então, isso daí, você imagina, minha mãe fazendo isso, e aí eu me lembro que no velório do meu pai, eu fui o último a falar com 17 anos. Né? Mas eu disse, olha, meu pai, ele partiu para a eternidade e não me deixou muitas coisas materiais, mas ele deixou um legado. Ele deixou um exemplo de vida, de integridade, de compromisso com o Evangelho, com o ministério, que para nós é o maior legado, entendeu? Então foi fácil a gente lidar com essa partida, compreendendo a soberania de Deus. Agora, é claro, a saudade foi muito complicado, porque meu pai era muito amigo nosso, meu pai era uma referência, era muito presente, certo? Mas aos poucos a gente foi entendendo que o luto tem que ter um tempo determinado, porque para ele o tempo chegou da partida, mas para nós não. A gente tem uma missão a cumprir aqui. Isso. E o que ficou de bom foi o exemplo que ele nos deixou. Exato, exato. Pastor, você percebe que logo depois disso, você falou da sua esposa, foi logo em seguida que vocês se conheceram? Quero saber como que foi esse encontro. A minha história é muito interessante. Sabe por quê? Porque, na verdade, eu gostava era da irmã dela, da minha esposa. Na nossa adolescência, perto da juventude, assim, eu gostava da irmã da minha esposa, que meu pai era pastor da igreja, onde o pai delas era diácono, entendeu? Então a gente cresceu assim meio que junto, né? Então eu gostava muito dela. Só que como eu mudei para Bragança e nós nos distanciamos, aí a irmã dela conheceu, que é o meu cunhado João hoje, namoraram, noivaram e casaram. Aí eu me lembro que aí eu voltei para visitá-los. Quando eu fui visitá-los, como eles eram muito amigos, né? Aí a família assim falou, não, ele tem que ficar na família. Aí falou para minha esposa, por que você não namora com ele? Então, depois que eu fiquei sabendo, né? Por que você namora com ele? Daí ela começou a prestar muita atenção na minha conversa, me levou para ver a casa dela, lá no outro lugar e tal, né? E a gente começou a conversar. Meu pai, nessa época, já tinha falecido. Aí a gente começou a conversar. Eu me lembro que aí eu falei, você quer ir na igreja comigo? E ela não era evangélica, né? Ela não fazia parte da igreja. Eu me lembro que ela foi comigo com uma mini saia, era uma micro saia. Eu falei, Jesus, gente, eu chegava com essa menina na igreja. Vai pegar mal, né? Mas foi interessante que nós não estávamos namorando ainda. Ela foi na igreja comigo. E ela se entregou para Jesus depois que eu preguei. Uau! Aí eu ministrei, aí ela voltou, na verdade, para Jesus, porque ela tinha parado de ir na igreja, pequena e tal. Ela voltou para Jesus e tal. Eu me lembro como fosse hoje. Eu levei ela para tomar um caldo de mocotó depois. Que programão! Ó, que programa, né? Eu e ela, a gente brinca até hoje, porque estava muito frio, era junho, né? Ela gosta de caldo de mocotó aí? Gosta. Aquele dia ela tomava qualquer coisa. Era a intenção que estava valendo, era a intenção, né? E tal, né? Mas foi muito legal. E aí nós começamos assim. E aí, olha como isso é interessante, fica uma lição para todos aqui. Apesar de, nesse momento, eu não estar envolvido com a igreja, que eu ainda estava sofrendo o luto do meu pai e tal, eu não estava muito envolvido com a igreja. Mas eu nunca me esqueço que eu estava no carro com ela, e aí eu ia pedir ela, tipo, em casamento, né? Eu disse, olha, eu preciso antes falar uma coisa para você. Desde a mais tenra idade, minha mais tenra idade, que Deus fala comigo sobre um chamado pastoral, ministerial. Eu sei disso.
Entendeu? Hoje eu nem estou envolvido com a igreja, mas eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um ministério, eu sei que eu vou ser pastor. Aí ela é neta de pastor e eu sou filho de pastor. Então nós sabemos como é que é a vida de uma esposa de pastor. Sim. Falei, a gente eu posso pastorear uma igreja lá na periferia da periferia e viver uma vida muito modesta, simples, dentro daquela realidade, como eu posso ser um pastor de uma grande igreja. Mas nós não sabemos, entendeu? Você aceitaria casar comigo para ser uma esposa de pastor? Porque aquilo que é avisado não é caro. Falei, porque eu não quero amanhã uma pessoa do meu lado reclamar, maldita quando eu hora. te conheci, você não era pastor. Maldita hora que eu casei com um cara que só fala em igreja, eu penso em igreja, envolvido com a igreja e tal. Falou, não. Meu avô era pastor. Eu sei como é que é a vida de um pastor. Eu aceito sim. Eu aceito. E é por isso que hoje ela é uma bênção do meu lado. Nunca reclamou, pelo contrário. Se eu cheguei onde eu cheguei hoje, é por causa da mulher que eu tenho. Que ela te motivou. Exatamente, sempre, entendeu? É uma companheira. Eu sempre conto, porque no início era tudo muito difícil, né? Eu até brinco, né? Eu lembro que no início, quando ela estava grávida da minha filha, nós vivíamos uma vida financeiramente tão justinha que ela tinha um vestido de gestante. Né? E eu lembro que era tão difícil que nós tínhamos dinheiro para ir para a igreja a pé e voltarmos de ônibus, que não dá para pagar as duas passagens, né? Aí Deus foi nos abençoando, a gente foi crescendo, foi nos abençoando. Aí eu até brinco, né? Que quando eu recebi um convite pela primeira vez para pregar nos Estados Unidos, eu disse, Rose, aquela que só tinha um vestido e nunca se negou a andar do meu lado, vai descer de Boeing em Nova York e vai comprar um vestido na Quinta Avenida agora, entendeu? Eu sempre digo que no casamento, quando existe um valor chamado gratidão, nunca haverá traição. Porque a traição acontece quando a gratidão não é um valor que governa as nossas decisões. Por isso que a gratidão tem que ser a memória do coração. Sim. Pastor, o que foi mais difícil no começo? Foi a escassez financeira ou foi aprender a se conviver a dois também? Porque apesar, né, de serem os dois com o mesmo propósito, é diferente você aprender a conviver entre quatro paredes. Eu acho que é aquele tempo de conhecer, né, o outro, exatamente, de abrir mão, às vezes, das próprias vontades, é sacrificial, né? Como foi para vocês? Olha só, a escassez, sem dúvida alguma, é um desafio para qualquer casal, não é? Por exemplo, quantas vezes nós andávamos de trem, de metrô, não é? De ônibus, às vezes a pé, entendeu? E você tem uma esposa do seu lado, certo? Que é uma ajudadora, uma apoiadora, isso é uma benção. Agora, tem um outro lado também. O que a esposa via em mim? Ela viu, ele não tem agora, mas ele vai acabar tendo pelo esforço dele, pelo trabalho dele. O que as mulheres, na maioria das vezes, não aceitam é a passividade do homem. Então, homens passivos não geram na esposa esperança e perspectiva. Elas olham e falam, desse jeito nós nunca vamos conseguir nada. Mas quando a mulher, apesar de ser um momento difícil, vê um cara que levanta cedo, vai à luta, batalha, vai atrás, ela diz, olha, eu vou estar ao lado dele. A minha esposa, por exemplo, eu lembro, eu trabalhava numa empresa, mas ela ficava em casa fazendo lá um artesanato para eu vender. Entendeu? Então ela nunca se acomodou, ela nunca aceitou, ela sempre participou. Por isso que nós rompemos, nós vencemos esses tempos difíceis, não é? E aí, eu sempre digo o seguinte, casamento é como uma viagem de barco, por exemplo, entendeu? A saída é maravilhosa, entendeu? A saída é maravilhosa, mas você não sabe quais são as tempestades que vão acontecer no caminho. Você não sabe quais são as intempéries que você vai enfrentar no caminho. E aí você precisa, primeiro, ter a compreensão do cônjuge. Segundo, ser proativo,
ser alguém que realmente queira vencer na vida. Até para que o outro seja motivado a estar do seu lado. Sim. Entendeu? Então, quando existe esse desejo, não é, de vencer, e o outro percebe e se torna realmente seu parceiro de luta, aí você... Eu tenho 39 anos de casado. Para você ter uma noção, no meu casamento, nos momentos mais difíceis, nunca houve a palavra divórcio. Eu nunca dormi fora da minha cama dizendo, briguei com a minha mulher. Nós dormimos brigado, mas junto, entendeu? A gente nunca aceitou isso, porque para nós são coisas que faz parte de uma vida saudável, não é? Eu digo, adulto conversa. Adulto não fica 3 dias sem conversar. Isso é coisa de criança, gente. Outro dia o marido falou assim, uma esposa falou assim, Pastor Josué, meu marido, quando tem uma briga assim, mais assim comigo, ele arruma a mala e vai para casa da mãe. Eu falei, então, você casou com um bebê de 70 quilos, 80 quilos, um bebezão de 90 quilos. Adulto conversa. Adulto dialoga. Adulto resolve, pedindo perdão, liberando perdão e ajustando as coisas.